Josué capítulo 6. Eu quero ler hoje de novo com você, do verso 3 até o verso 15. E todas as vezes que aparecer ali a palavra 7, você vai ler junto comigo a palavra 7 e a palavra que vem após a palavra 7. Amém? Eu creio que nós vamos conseguir, vai ficar bonito. A partir do verso 3: Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Amém? Nós vemos aqui nesse texto, eu falei com vocês no culto passado que o livro de Josué é um livro de estratégias. Nós vemos Deus dando estratégias para o povo dele, mas nós também vemos o inimigo trabalhando e agindo no meio do povo de Deus com estratégias. E Deus deu uma estratégia para Josué, e nós precisamos nos firmar também nesse princípio, que Deus dá estratégias. E todos nós aqui já experimentamos termos estratégias de nós mesmos que não funcionaram, que nos deixaram ainda piores do que estava antes. Mas nós também já experimentamos as estratégias de Deus na nossa vida, que com pouco esforço nós rendemos bastante. São as estratégias de Deus. E todo homem precisa de uma estratégia para prosperar sobre as adversidades. Você precisa de uma estratégia. Nós precisamos de uma estratégia, às vezes no mesmo dia, várias estratégias. Mas nós estamos falando aqui de causas específicas, ou de momentos específicos da nossa vida, em que aquele momento é um momento crucial, e que nós precisamos dar a volta por cima. São situações assim, que nós precisamos realmente de uma estratégia do Senhor. E nós vemos o poder da estratégia, a autoridade da estratégia está sempre na obediência e nos princípios que ela carrega. Nós falamos no culto passado
que nós não podemos doutrinar uma estratégia. Aquilo que faz uma empresa crescer pode fazer uma igreja morrer. Aquilo que faz uma igreja crescer pode fazer uma empresa crescer. Aquilo que às vezes faz uma igreja crescer, nós não podemos levar aquela estratégia para uma outra igreja. Cada igreja, cada família, cada homem, cada mulher precisa de uma estratégia personalizada, customizada para a pessoa. Então, nós não podemos doutrinar uma estratégia, mas nós temos que olhar aquilo que a estratégia contém. Intrinsecamente, a estratégia contém princípios. Você pode ver também no texto que essa estratégia foi usada uma vez só em todas as escrituras. Nós não vemos Josué usando várias outras vezes. Josué combateu vários reis. Josué destruiu Ai. Josué destruiu mais 5 reis, que depois Deus lançou até pedras do céu para matá-los. Mas essa estratégia foi usada apenas uma vez. Então nós não podemos pegar uma estratégia dessas e dizer que a estratégia é santa e a estratégia vai funcionar. Você imagina se você tem lá alguém que deve para você. Você fez um serviço para essa pessoa e aquele sujeito deve um alto valor para você. Você vai aqui para esse texto bíblico e você vê assim, essa estratégia Deus deu para Josué e derrubou a muralha, e você pensa, essa é a estratégia de Deus, eu vou conquistar o meu dinheiro de volta, eu vou arrumar 7 sacerdotes, 7 trombetas de chifre de carneiro, uma arca da aliança, e vou lá cercar a casa dessa pessoa durante 6 dias, e no 7º dia eu vou rodear 7 vezes, alguém vai ligar para a polícia e você vai ser preso. Não vai funcionar. Então essa estratégia, nós não podemos literalmente pegar ela como ela é, para usar ela, mas olhar os princípios intrínsecos, os princípios colocados nela, esses sim podem nortear a nossa vida. No culto passado nós falamos sobre o princípio da reeducação. Durante 6 dias, cada dia uma volta. Então a reeducação exige repetir o caminho. É necessário você construir novos caminhos na sua cabeça, novos caminhos para os seus pés. A reeducação exige bastante tempo. Vamos imaginar que você vai ao médico e o médico receita para você cortar o arroz branco. Mas você está viciado nesse arroz branco, mas faz mal para você. Triglicerídeo, colesterol, ácido úrico, e o médico diz: daqui para frente só arroz integral. Meu irmão, você vai ter que dar 6 voltas ao redor dessa Jericó para você vencer e você se acostumar com o arroz integral. É ou não é? E às vezes vai ter um dia que você terá que fazer 7 voltas naquele dia para você dizer: eu vou vencer esse negócio, abandonar o arroz branco, vida saudável daqui para frente. Então é uma criação de um novo caminho. É a reeducação. Nós falamos sobre o princípio da musculatura. Para nós vencermos um pecado, nós vencemos um mau costume, nós vencermos certas coisas na nossa vida, nós precisamos ter musculatura moral, senão você não vai vencer. É necessário exercitar a musculatura tantas vezes até que você vai romper. Nós falamos sobre perseverança. Você pode ver que o princípio intrínseco da perseverança está em todas as histórias bíblicas onde o povo de Deus venceu. É necessário perseverar. E para essa perseverança é necessário se fazer um cálculo se eu estou no caminho certo, no projeto certo ou no projeto errado. Porque se eu persevero no projeto errado, isso é teimosia. Se eu persevero no projeto certo, então é sabedoria, é a boa perseverança. E nós falamos do aspecto terapêutico da perseverança, e nós falamos também sobre a repetição, a reabilitação desse músculo moral, exatamente naquele ponto onde você caiu, aonde você se debruçou na derrota.
exatamente naquele ponto do seu caráter, você precisa fazer fisioterapia nesse músculo, exercitá-lo, repetir tantas vezes até que aquele músculo cure e volte a ser fortalecido para você vencer e não cair de novo. Amém? Então tudo isso nós já falamos sobre esse texto. Hoje você leu comigo e nós fizemos um lindo coral no número 7. E o número 7 é um destaque aqui desse texto. Na Bíblia nós encontramos a numerologia, não é numerolatria, tá? É a numerologia. Do número 7 nós temos também do número 400, também do 3, né? 30 anos. Jesus teve 30 anos, o ministério dele durou 3 anos. Então a Bíblia tem vários segmentos, várias linhas de números. E aqui nesse texto fala sobre o número 7. Por isso que eu anotei aqui para nós o princípio do 7. O número 7 nós encontramos muitas vezes nas Sagradas Escrituras. O número 7 não está aqui por acaso. Com certeza que não. Deus ordenou. E o número 7, muitas vezes nós perguntamos para as pessoas, ou você já perguntou, o que ele significa? E a resposta, normalmente as pessoas respondem, é o número da perfeição. Mas não é o número da perfeição. Aqui o número 7 tem um significado, e não existem acasos na Bíblia. O número 7 é o número da totalidade, não da perfeição. Eu aprendi no curso de teologia que o número 7 na Bíblia é o número da perfeição. E o 666, que é o número da besta, é o número de 3 vezes imperfeito. Quando a gente vai estudar um pouco mais profundamente, a gente vê que não é exatamente isso. O número 7, ele significa uma totalidade. Perfeito apenas no sentido de algo completo, pleno. O número 7 fala do discernimento claro dos pesos e medidas corretas em uma situação, nem excessivo e nem omisso. Nós falamos muito aqui sobre a questão do equilíbrio em várias aulas. Então o número 7 é um número completo, nem excessivo numa correção, nem omisso. Então nem em demasia e nem em falta. O número 7 significa a totalidade das coisas. Quando nós unimos a essência de uma estratégia, que são aqui os princípios intrínsecos, que funciona, uma estratégia que funciona, que tem princípios de Deus, e nós colocamos esses princípios junto com a obediência, e com o conceito da totalidade, nós temos um bom resultado de uma vida que funciona, obediência completa. Então, vocês que estão anotando aqui, o primeiro ponto aqui é uma obediência completa. O número 7 aqui fala de obediência completa, resultado de uma sinergia poderosa que gera a ressonância com a vontade de Deus, fazendo ruir as muralhas das fortalezas da mente. Canaã não está fora de nós, está dentro de nós. Canaã é a tipologia da nossa alma. Jericó não está fora de nós, está dentro de nós. Jericó é a tipologia do trauma, da ferida, daquela casca, daquele problema, daquele não perdão, daquela coisa complicada que a pessoa carrega dentro da alma, que é uma fortaleza, é uma filosofia, é um sofisma carregado de veneno, de toxina, que faz tão mal para a pessoa. Então essa Jericó precisa ser derrubada. Essa é a Jericó da alma. E a estratégia aqui está no número 7, na obediência, na totalidade da obediência. A obediência completa aniquila o domínio exercido pelos sentimentos e desejos descontrolados sobre a nossa vontade. Sobre a nossa vontade. O texto de Jó, capítulo 5, verso 19, diz: 6 vezes o mal te visitará, na 7ª não te tocará. Na versão revista atualizada, Jó 5,19,
de 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Então existe aqui uma autoridade sobre você vencer o mal, vencer a tentação 6 vezes, e na 7ª vez não te tocará. Você vai vencendo 1, e 2, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e na 7ª vez não te tocará. Porque o princípio bíblico não é o princípio de você fugir do pecado, mas resistir ao pecado. E o princípio bíblico não é o princípio de fugir do pecado, mas o pecado fugir de você. A Bíblia ensina isso. Por isso que você resiste 6 vezes, e a 7ª vez não te tocará. Resiste, e resiste, e resiste, até que o mal precisa bater de retirado da sua vida. Na proporção que vamos resistindo o mal, vamos ganhando imunidade, força, musculatura, até que atingimos esse ponto de ruptura ou de disruptura, quando aquele mal foi rompido. Então existe um ponto na nossa vida que é o ponto de romper. Um dia uma volta, outro dia outra volta, no 6º dia uma volta, e no 7º dia 7 voltas. Romper. Você precisa perceber, por exemplo, uma coisa que acontece quando você começa a romper com algumas coisas e você entende que você precisa ser fiel aqui no culto. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, tem espíritos malignos que trabalham, que lutam para que as pessoas não sejam fiéis com Deus. A pessoa que é cega, ela não enxerga isso, mas a Bíblia diz que nossa luta é contra demônios. Então há um levante demoníaco, um levante das forças do mal, para que a pessoa não seja fiel no culto nem no estudo bíblico. Aí uma quarta-feira, um sábado é uma dor no pé, outro sábado uma dor de dente, na outra quarta-feira alguém que veio na casa da pessoa, a outro sábado um outro problema, até que vai chegar um dia que você precisa romper com esse negócio. Você vai ter que desmarcar com a pessoa na sua casa, ou você vai ter que tomar lá um remédio bem forte, mesmo assim você vai vir aqui. Vai ter um dia que você vai ter que romper isso. Todo grande homem de Deus, toda grande mulher de Deus, uma pessoa que anda na presença de Deus e funciona na presença de Deus, teve um dia que rompeu com coisas. Você tem que romper. E ninguém vai romper por você. Enquanto que a pessoa faz corpo mole, é que não deu, é que assim, é que... Enquanto que você faz corpo mole, vai dando mais uma volta, vai dando mais uma volta, e você se torna Jericó que se firma cada vez mais. É necessário romper. Então, na proporção que vamos resistindo o mal, nós vamos ganhando essa imunidade, força, musculatura, até que atingimos esse ponto de ruptura ou de disruptura, quando aquele mal é rompido. Eu rompo aquele negócio, não importa. Eu vou hoje na igreja, não interessa se eu estou com diarreia ou não. Eu quero ver o que vai dar. Eu vou igual. Não interessa o que eu tenho hoje, eu vou romper. Então o mal deixa de exercer a influência na vida e um avanço sobrenatural acontece. É necessário romper. Então às vezes a pessoa tem uma dificuldade enorme de ser dizimista. Todo mês acontece uma coisa. Precisa chegar o dia que a pessoa precisa romper. A pessoa vai fazer as contas e dizer: não importa quem vai ficar em aberto esse mês, mas eu não vou ficar em aberto com Deus. Precisa romper. E para que você rompa, é necessário você romper com muitas coisas ao mesmo tempo, para você ser fiel com Deus. E esse aqui é o princípio de romper. No 7º dia era necessário fazer 7 voltas. Era o tudo ou nada.
Em muitas áreas da nossa vida, se você não chegar no ponto do tudo ou nada, você vai ficar com aquela malignidade, com aquele negócio atrapalhando você a vida toda. É necessário romper e chegar ao dia do tudo ou nada. O número 7 aparece 4 vezes aqui, só no verso 4. E nós precisamos olhar para o conceito da totalidade. O número 7 fala da totalidade. Então, aparece aqui também 7 sacerdotes. O conceito de sacerdócio é muito amplo. No mundo gospel se entende que apenas o pastor é sacerdote. Mas a palavra sacerdócio, o ensino sobre sacerdócio é muito amplo, abrange muitas coisas. Biblicamente, o cristão e a sua vida são de valor integral, não dá para separar. E não há uma separação entre sagrado e secular. Biblicamente falando e espiritualmente falando, não há diferença entre sagrado e secular. Aqui na igreja é sagrado, lá no meu trabalho em casa é secular. A Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina o integral das coisas. Eu faço culto na minha casa e eu venho ao sábado fazer culto aqui na casa de oração. A minha vida é inteira. Trabalhar na igreja é sagrado. O meu trabalho particular é secular. Muitas pessoas pensam assim. Mas não é dessa forma. Não existe isso. Todo trabalho digno é santificado ao Senhor, é sagrado, e o teu trabalho é o teu sacerdócio. O homem que trabalha com o caminhão, o teu sacerdócio é dirigir o teu caminhão. A mulher que trabalha lá no seu emprego, você trabalha na sua casa, o teu sacerdócio, o teu emprego é o teu sacerdócio. O teu sacerdócio da semana é aquilo que você desempenha, é aquilo que dá o teu ganha-pão, é o teu sacerdócio. Nós podemos resumir o sacerdócio na compreensão de que todo o nosso serviço, tudo, esforço, competência, profissionalismo são sagrados. É o pessoal que mexe com elétrica, esse é o teu sacerdócio. Pessoal que mexe com funilaria, esse é o teu sacerdócio. Pessoal que mexe com marcenaria, esse é o teu sacerdócio. Pessoal que mexe com agronomia, mexe na lavoura, lá a plantação de soja, é o teu sacerdócio. Naquilo você é sacerdote. Nós podemos resumir sacerdócio nessa compreensão de serviço, esforço, competência, profissionalismo. Isso é sagrado. Tudo deve ser feito com plena motivação e dedicação de agradar a Deus e servir aos seus propósitos. Tudo. Quando você lava a sua louça, quando você passa um pano na sua casa, quando você lava o seu carro, tudo precisa ser feito para a honra e para a glória de Deus. Quando você brinca com seus filhos, quando você senta lá e você desenha com seus filhos, tudo precisa ser um sacerdócio para a honra e para a glória de Deus. A plenitude sacerdotal discerne o caminho do tabernáculo. Então, o sacerdócio fala do caminho para o tabernáculo, do caminho para o encontro com Deus. Experimenta a expiação dos pecados no átrio, participa da mesa dos pães da proposição à luz do castiçal e penetra no Santo dos Santos, relacionando-se com Deus face a face, compadecendo-se dos ignorantes, erados e intercedendo por eles. E dessa forma, com essa integridade sacerdotal, servindo a Deus, nós derrubamos as fortalezas da alma. Nós estamos falando de coisas internas aqui. E nós encontramos no princípio do sacerdócio aquele que busca Deus face a face. Você já deve ter percebido que sem Deus não dá para vencer as coisas. Que tudo aquilo que você vence sem Deus não é uma vitória completa.
a raiz daquilo permanecerá e prevalecerá. Em alguns dias, algumas semanas, alguns meses, aquele mal estará de volta lá, porque você o venceu na tua força, na tua capacidade. Mas quando nós queremos ter uma vitória plena e verdadeira, nós teremos que lutar no princípio de Deus. Nós precisamos ver Deus face a face para a nossa vida ir para frente. Então, os 7 sacerdotes, o sacerdócio fala de ver Deus face a face. Aquele que vê Deus face a face, aquele deveria ir à frente e conduzindo o restante ao entorno da fortaleza. Nós encontramos também as 7 trombetas. No verso 6, então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Por que 7 trombetas? As trombetas anunciam a presença e a movimentação da arca. Enquanto que as trombetas tocavam longamente, aquele toque da trombeta anunciava a presença da arca, e a arca significava ou simbolizava a presença de Deus. A trombeta anunciava a presença do Senhor. É uma tipologia da voz profética, anunciando o mover de Deus, com o qual todos precisam estar alinhados. Então a trombeta é a voz profética. E profecia e voz profética não é adivinhação. Voz profética vem daquele que vê Deus face a face e daquele que sabe o que existe na presença de Deus. E só aquele pode tocar a trombeta profeticamente, anunciando o que ele enxergou no santuário. As trombetas trazem a mensagem do santuário do Senhor. Não é só tocar por tocar. E não eram todas as pessoas que poderiam tocar a trombeta, apenas sacerdotes, apenas aqueles que viam Deus face a face. E precisava ser o número 7 de sacerdotes, a totalidade, a perfeição da obediência. As trombetas eram tocadas também para anunciar o ano do jubileu. A Bíblia diz tanto em Números como em Levíticos, que quando se completava 50 anos, que era o jubileu em Israel, os sacerdotes em toda a terra de Israel tocariam as trombetas anunciando que era o ano da liberdade, em que os escravos tinham a sua liberdade, em que aqueles que por causa de dívidas tinham perdido as terras voltavam para suas terras. O ano da liberdade era tocado por trombetas. Os atalaias em Israel tocavam trombetas anunciando e denunciando o inimigo. Os atalaias que ficavam em cima dos muros, vigias, tocavam trombetas para anunciar e denunciar o inimigo. Ao ressoar da última trombeta, Jesus voltará, diz o texto bíblico. E por isso que a igreja precisa tocar uma trombeta afinada com Jesus. Às vezes nós vemos ministérios e vemos pessoas tocando uma trombeta bem desafinada, fora do ritmo, fora do tom, tocando uma música errada. Por isso que a igreja precisa tocar uma trombeta afinada. Por isso que o sacerdote precisa tocar uma trombeta afinada com a face de Deus. Nós não podemos ficar tocando trombeta desafinada, gente. A nossa vida fica sem sentido, o nosso sacerdócio fica obsoleto tocando uma trombeta desafinada. Então nós vemos muitas vezes aqui o número 7 com trombetas, as trombetas tocando em toda a história de Israel. E essas 7 trombetas falam do senso de comunidade, de agrupamento, de como brasas no mesmo lugar.
As trombetas falam de agrupamento, de um chamado. As 7 trombetas significam o som da unidade em termos de vigilância. Você precisa vigiar. Eis que o diabo, vosso inimigo, anda ao vosso derredor como leão que ruge, como leão esfomeado. Então trombeta fala de vigilância. Trombeta fala de disciplina. A igreja precisa ter disciplina. Nós precisamos ter disciplina. Então essa estratégia dada por Deus para Josué não era de qualquer jeito. Tinha um horário que ele saiu, tinha uma marcha, eles estavam arregimentados, não era cada um caminhando de um jeito. Tinha um regimento, tinha uma marcha, tinha uma ordem em que os elementos estavam encaixados. Tem que ter disciplina. Meus irmãos, o homem que não tem disciplina com as coisas padece. Não tem disciplina com a comida, não tem disciplina com o horário, não tem disciplina para ir dormir nem para acordar, não tem disciplina com vida financeira. É um homem que padece. O texto em Provérbios diz que o amigo dos prazeres empobrecerá. Então essa trombeta, a trombeta da vigilância, ela é a trombeta da disciplina. Enquanto que as trombetas tocavam, todos marchavam. É a trombeta da obediência, todos precisavam ter um ritmo. É a trombeta do amor ao Senhor, da confiança. É a trombeta da organização, do foco, da atenção plena. Esse é o significado dessas 7 trombetas. Um despertamento pleno de coragem para guerrear. Essas trombetas falam de despertamento. Despertai. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfesos, em Efésios 5,14, diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. É necessário acordar para a vida. É necessário acordar para a realidade do mundo. É necessário acordar para a realidade do Evangelho. É necessário acordar para a realidade do mundo espiritual. É necessário acordar para entender o quão prejudicial é um trauma não tratado. Então essas 7 trombetas falam de despertamento, de acordar, tocar as trombetas. O número 7 também é usado aqui para dias, 7 dias. No verso 4, 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca no 7º dia. Nós vemos essa estratégia de Deus funcionando na vida de Josué, por meio da obediência de Josué e daqueles que estavam envolvidos, a obediência do sacerdócio, dos sacerdotes, a obediência dos sacerdotes, dos soldados que iam adiante armados, obediência. Mas toda essa estratégia, ela aconteceu em 7 dias. Tem um tempo estabelecido. Então quando Deus nos dá uma tarefa, não leve essa tarefa para casa pensando: daqui uns 2 anos eu faço isso. 7 dias. Às vezes não é literalmente 7 dias, mas esses 7 dias fala de que todos os dias era necessário se relacionar com a estratégia. Todos os dias eles precisavam se relacionar com os princípios. Todos os dias. Então esses 7 dias é um chamado à criação. Nós já falamos isso alguns cultos atrás. É um chamado à criação. Em 7 dias Deus fez todas as coisas e Deus descansou. É uma semana completa, também fala de um tempo completo. Após a terra tornar-se sem forma e vazia, a Bíblia começa falando de uma cena caótica, sem forma e vazia. Amém? Você lembra do texto lá de Gênesis 1?
Então fala de uma cena de caos, algo caótico. A Bíblia também diz que Deus acende a luz sobre as trevas, e pelo Espírito da palavra tudo foi organizado, e foi organizado todas as desordens. Então quando nós encontramos uma pessoa, muitas vezes a vida toda desorganizada, casamento desorganizado, vida financeira desorganizada, a mesa desorganizada, a mesa é o altar da família, né? A cama é o altar do casal, tudo numa desordem. Não tem ordem para acordar, não tem hora para dormir, não tem ordem, é uma desordem, é um caos, é uma cena caótica. Então essas desordens, elas são corrigidas apenas debaixo da palavra do Espírito Santo. Todas as coisas foram organizadas, criadas a partir da palavra de Deus. E não existe organização, não existe criação sem a palavra de Deus na nossa vida. É necessário ter a palavra, e pelo Espírito da palavra foi organizado todas as desordens, restaurando a terra para a humanidade habitá-la. Então é uma referência, um chamado à criação. Deus traz esse princípio de volta para que nesse período de 7 dias, uma semana completa, aquela terra fosse restabelecida. Aquela terra fala sobre a nossa alma, fala sobre lugares internos do nosso ser. Quando nós vamos fazer um tratamento, quando você às vezes padece debaixo de uma doença, você vai ao médico, o médico prescreve para você um tratamento e tem tantos dias, e você precisa obedecer. Então aqueles dias é uma totalidade de um tratamento, e naqueles dias as suas desordens bioquímicas, seu sistema imunológico é restaurado. Então fala aqui de um tempo completo, de um tempo que é necessário para que a pessoa coloque a sua vida em ordem e que as desordens sejam restabelecidas, para que Jericó caia. 7 dias fala do processo de recriação a partir do caos espiritual imposto pela fortaleza. A fortaleza precisava cair. Então aquelas muralhas organizadas, na verdade, eram um caos. E quando aquelas muralhas foram desorganizadas, elas caíram, aquilo se estabeleceu em uma nova ordem naquele lugar. E nós também temos no verso 4 o princípio das 7 vezes. Tudo precisava ser 7 vezes. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. O 7º dia está ligado sempre ao dia de descanso. Jesus Cristo, o dia de descanso, o Shabat, o sábado, é uma tipologia do Senhor Jesus. Jesus é o nosso descanso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não existe descanso sem Jesus. Todo descanso planejado por uma pessoa que não tem Jesus é uma droga, é um alívio momentâneo, é um alívio durante um período, mas que traz mais culpa depois. Então, você está muito cansado e você precisa ir de férias para algum lugar. Se você fizer essas férias sem Jesus, você pode descansar o seu corpo físico, mas você não pode descansar a sua alma e o seu espírito. Todo descanso com Jesus é eficaz, é efetivo, mas tudo que nós fazemos sem Jesus não se estabelece. Amém? Você entendeu isso? Então esse número 7, 7 vezes, o 7º dia, está ligado com o dia de descanso. É um chamado à criação. No dia 7, Deus descansou. Enquanto que há uma fortaleza no nosso ser, não há descanso.
Enquanto que há uma fortaleza, não existe descanso. Existe confusão mental, cansaço de alma, de espírito, de corpo, cansaço espiritual. Enquanto que há uma fortaleza dentro de você, não existe descanso. Não adianta dopar aquela fortaleza, não adianta fazer de conta que ela não existe. A teologia secular, por exemplo, quando alguém carrega um abuso, vamos imaginar uma moça, uma menina, passou por um trauma, algo traumático, um estupro, com 6 anos de idade, 7. E quando essa pessoa tem aquele estupro dentro dela, aquilo é uma fortaleza. O que a teologia popular diz? Você precisa deixar para lá, você tem que esquecer isso. Talvez muitos de nós aqui já ouvimos isso acerca de alguns traumas. Quando você começa a compartilhar isso para alguém, a pessoa diz: não, você tem que largar isso para lá, você tem que esquecer. A Bíblia diz: não esquece, você precisa rodear, e rodear, e rodear, até que aquela fortaleza caia. Nós entendemos isso? Mas enquanto há uma fortaleza, não existe descanso. Vai ter cansaço, vai ter muito esforço, muito empenho para pouco resultado, cansaço contínuo de tudo que se faz. E às vezes a pessoa chega num ponto crônico, que ela tem um desejo muito grande de morrer, de desaparecer, de sumir, de abandonar. Isso são sintomas de uma fortaleza. Amarguras, angústias, fraquezas espirituais, batalhas repentinas, são sintomas latentes de uma fortaleza ainda existente lá na alma. Lá em Canaã tem uma fortaleza. Então nós fazemos a leitura dessas coisas a partir de sintomas. A Bíblia nos ensina isso. E aonde tem sintomas, vai existir uma fortaleza. Onde tem uma infecção, onde é que tem uma febre, vai haver uma infecção. Então nós podemos saber, com certeza, que enquanto há uma fortaleza, não há descanso. Essa fortaleza precisa ser rodeada e ela precisa ser derrubada. Nós já falamos muitas vezes sobre isso, e nós vamos continuar repetindo aqui até que nós vamos chegar ao entendimento pleno, uma elucidação profunda de entendimento que não é apenas fazer uma oração. É necessário um desligamento, o esforço de uma perseverança completa, culminando no descanso, na libertação completa, para um descanso pleno. É os 7 dias, o 7º dia, o dia de descanso. Aprende-se a descansar, a superar a ansiedade e o pecado. É o descanso. O verdadeiro descanso vem da aniquilação total da fortaleza. E o Evangelho sempre nos anunciará essa graça. É possível ser liberto de todas as feridas. Todas as fortalezas internas que conspiram contra a graça e a sabedoria da cruz podem sim ser derrubadas, niveladas, e você pode ser completamente liberto de todas as coisas, em nome de Jesus. No próximo culto nós vamos continuar aqui com os princípios intrínsecos da estratégia que Deus deu para Josué. Você pode orar comigo em nome de Jesus. Obrigado, Papai do céu, que o Senhor tem nos dado graça e tem nos dado luz para cada um aqui entender essa palavra. Em nome de Jesus, coloca no nosso coração a curiosidade, o apetite para entender mais profundamente essa palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor já tem derramado sobre nós, pela graça e pela misericórdia que o Senhor já tem colocado sobre o nosso ser. E nós oramos para que o Senhor continue nos lembrando dessa palavra. Hoje, quando nós vamos descansar, quando nós vamos dormir, no dia da manhã,
Senhor Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos toque com esse entendimento. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.